E eu recebo o Miguel Daúde para comentar este assunto conosco, porque, primeiramente, boa tarde, Miguel Daúde. Boa tarde, Kellen. Obrigado e boa tarde a todos. Primeiramente, nós estamos agora prestes a ter a entrada da safra e a condição é que a tabela está valendo. A própria Beov acaba de dizer que o custo do frete vai ficar para o produtor, ele tem que entregar no porto e arcar com essa situação. Há uma possibilidade da tabela de frete não estar em vigor durante o escoamento dessa safra que está entrando, Miguel Daúde? Olha, Kellen, existe um ditado que diz assim, estamos numa sinuca de bico. Vamos entender por quê. Você conversa com os caminhoneiros autônomos, eles reclamam que eles estão pegando frete basicamente pela metade do preço. Então, eles estão pagando apenas o diesel e o frete. As empresas, que por sinal tiveram benefícios do seu Michel Temer, lembra que ele estendeu os benefícios fiscais para essas empresas estão dizendo que elas não estão recebendo a tabela correta. Aquelas empresas que detêm os caminhões, diz elas que não precisam praticar a tabela, porque os caminhões são delas, então ela não vai praticar a tabela. Enfim, caminhoneiros insatisfeitos, empresas insatisfeitas, o setor produtivo insatisfeito. Eu pesquisei muito, Kelly, esse assunto. Então, a minha sugestão é a seguinte. Esses setores têm que sentar para conversar. Por quê? Vamos raciocinar. Eu e a Kelly conversávamos hoje sobre essa decisão do Supremo. A Kelly falava, mas Daúde, e se o Supremo não julgar, como é que fica? Porque vamos posicionar o nosso telespectador. A gente está à véspera agora das festas de fim de ano, tem um recesso natural do Judiciário e o Fux já disse que a decisão da tabela... Será da Corte Suprema. Exatamente. Só que a safra está entrando agora em dezembro. Exatamente. Então vamos lá. Qual é a sinuca de bico? Então, se o Supremo decidir pela tabela... O produtor vai pagar o frete. O produtor vai pagar o frete e o problema vai continuar. As empresas vão continuar comprando caminhão, como eles estão comprando. Segundo elas não precisam praticar a tabela. Vai aumentar a oferta de frete e os caminhoneiros vão ficar na mão. Se não tiver a tabela? Se não tiver a tabela, os caminhoneiros vão fazer greve, porque eles querem a tabela. Durante o período de escoamento da safra? É isso durante o período de escoamento da safra. É exatamente o momento propício para eles fazerem a greve. Então, a minha sugestão, presta atenção, vamos lá, é para o governo Bolsonaro. Não é para o Michel Temer, porque o Michel Temer já está no fim, né? Não vai fazer absolutamente mais nada. Então, o que o Bolsonaro tem que fazer? Sabe por quê, presidente? Por uma razão muito simples. Você vai assumir o governo, vai ter demanda, né, de fazer o país crescer, vai ter que fazer reformas, vai estar um monte de coisa na sua mesa para decidir. O frete vai ser uma das primeiras questões. O frete vai ser uma das primeiras coisas. Agora, manter a tabela vai dar problema. Tirar a tabela vai dar problema, porque está todo mundo insatisfeito. Faz o quê? Faz o quê? Aí é a minha sugestão para o presidente Bolsonaro. Chama lá o Osmar Terra, que tem uma ligação boa com os caminhoneiros, pega os representantes dos setores produtivos, não precisa ser só agricultura não, porque tem outros setores que estão sendo prejudicados, Kelly. E pega os representantes das empresas de transporte, sentam. Diz assim, qual é o problema? O caminhoneiro reclama, empresa reclama, produtor reclama, está todo mundo reclamando. O que está acontecendo? Aí vai se chegar a um consenso, porque o diesel, você vê, o petróleo poderia ter tido uma queda de mais de 15%. Não teve essa queda, o diesel, porque tem os subsídios que tem que dar para vender o combustível mais barato. Vender o combustível mais barato, se a tabela continuar, vai ter que manter o subsídio. Aí são 15 bilhões que o governo gasta. Senta e faz o seguinte, olha, nós vamos ter que entrar no entendimento. Agora, esse entendimento passa pela informação que você colocou aqui na tela para a gente, a sua análise, que é o fim da obrigatoriedade da tabela do frete. Mas a consequência disso pode ser uma greve dos caminhoneiros durante o período da safra. Se a coisa for acordada, Kelly, vamos pensar bem. Se eu sou o caminhoneiro, eu tenho uma tabela, eu vou cobrar aquela tabela. Então, como é que esse caminhoneiro transporta sem ser na tabela e está reclamando? Como é que a empresa não pratica a tabela? Então, as informações estão truncadas. Então, precisa colocar todo mundo numa mesa, aí equivale todos os setores. Você está e fala o seguinte, vamos entrar num acordo.
Porque também não é justo o caminhoneiro transportar por diesel e pagamento de pedágio. Isso não é justo. E também não é justo que bilhões, 15 bilhões que estão sendo subsidiados pelo governo, vá parar na mão de quem? Aonde está esse dinheiro? Está todo mundo insatisfeito? Hein? Respondam. Respondam. Não tem como responder, porque alguém está ficando com esse dinheiro. Os caminhoneiros estão reclamando que não recebe o suficiente para pagar o frete. As empresas estão reclamando. Os produtores estão reclamando. Pô, o que está acontecendo? Nada está bom? Agora, que os preços estão fora do lugar porque a economia está fora do lugar, não tenha dúvida. Agora, é chegar num consenso. Então fica aqui, Kelly, a sugestão para o presidente Jair Bolsonaro. Chama lá o seu Osmar Terra, que é queridinho dos caminhoneiros, chama os representantes do setor agrícola, os representantes da indústria, chama os representantes dos caminhoneiros, sentam e fala aqui. Fecha as portas, joga a chave e fala, ó, vamos ter que sair daqui com uma solução. Deixar de birra, porque está todo mundo com birra. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, meus amigos, está aí a solução. Presidente Jair Bolsonaro, pegue Osmar Terra, convoque os setores produtivos, os setores envolvidos e tire uma solução, porque não é possível o governo gastar 15 bilhões o ano que vem e todo mundo insatisfeito, todo mundo reclamando. Espera aí, é questão de bom senso, é questão de eficiência. Obrigada, acho que ficou claro, Ficou muito claro.